para me levar nessa igreja aí? Não vai funcionar? A outra vai falar, vem comigo, terra. Vai trazer o camarada, vai sentar do lado de quem? Do Rodrigo. Ele vai começar a ouvir a palavra a primeira vez, sai, aí vai questionar o Rodrigo. O que foi aquilo que o cara falou lá na frente? Negócio estranho, na outra igreja que eu ia, eu não sei aonde. Não era desse jeito. O Rodrigo vai ter que explicar tudinho. Isso é discipulado. O Rodrigo começa a trabalhar com ele. Aí o Rodrigo fala, agora você precisa largar o pecado. O que é pecado? É o Rodrigo. Se eu for falar, ele não vai entender. Ele conhece o Rodrigo, é amigo do Rodrigo. Se nós não entendemos isso, sabe quando que a igreja vai encher? Porque todo mundo aqui conversa com gente todo dia. Só que onde eles estão? A casa deles, em algum lugar. A salvação é só para mim. Eu vou falar para você, sabe quando Deus vai tirar você do deserto? Você não entendeu nada? É só para mim. É só eu. Primeiro eu, depois eu de novo, eu de novo. Eu estou indo para o céu e o mundo inteiro está indo para o inferno. E ó, parabéns. Modelo de discipulado da igreja, que é o MDA, os pastores Weber e outros que vieram aqui, ficaram mais de 12 horas praticamente com a gente lá na igreja da Roselândia, que é aquele modelo que nós estamos implantando na igreja. E ele conta que quando ele começou a igreja, ele começou ele e a irmã dele. Porque ele foi assumir o ministério, ele era novo, rapaz novo. E o irmão dele dirigia, estava cansado, ele assumiu a igreja. E ele entrou na igreja, só tinha ele e a irmã dele, ele pregando, olhando para a irmã dele. Ele falou que em um ano tinha 200 pessoas dentro da igreja. Aí depois de um ano, nos 5 primeiros anos, já tinha 30 mil pessoas dentro da igreja. Mas o que ele fez? Discípulo. Aí ele contou uma história que me chamou a atenção. Eu falei, mas estão fazendo errado. Ele contou essa história que eu falei para você no começo da pregação. Que ele tinha alguns pecados de estimação. Que a igreja não sabia, mas ele sabia. E ele falou que aquilo começou a incomodar ele. Porque todo mundo vinha, criou o sistema da igreja, aí o último era ele, era o pastor. E ele falava com quem? O problema dele. Eu estou pregando aqui, mas na verdade tem coisa dentro de mim que não está resolvida. Porque o discipulado precisa ser resolvido. Ele falou, a hora que eu abri minha boca para um outro pastor, ele falou o nome do pastor e tal, e comecei a contar as minhas imoralidades, as minhas imperfeições, coisa da carne. O pastor começou a orar comigo e falou, você vai ser curado disso, vai ser liberto disso. Começou a ministrar a vida dele, falou que a igreja triplicou. Porque começa primeiro no altar. Se tua vida não estiver em ordem, não adianta. A igreja reflete. Por isso que muitas vezes eu fico preocupado, estou fazendo uma comissão de obreiro. Aí o obreiro é o primeiro a morrer, meu irmão. Diácono não tem força, presbítero não tem força, evangelista não tem força, pastor não tem força, bispo não tem força, bispo não tem força, missionário não tem força. O que vai acontecer com a igreja? Vai implodir essa igreja. Vai implodir, porque nós temos que ser curados de verdade. Se nós não formos curados, nós estamos enganando nós mesmos. Estamos vestindo uma roupagem, roupa de crente. No deserto todo mundo vestia roupa. Não adianta só vestir roupa de crente, tem que ser crente mesmo. Só a roupa não resolve, só a gravata não resolve, só o vestido comprido não resolve, só usar brinco não resolve. O que resolve é o teu coração ser convertido de verdade e a tua vida mudar de verdade. Todos os dias nós temos problemas. O ser humano é complexo, tem problema todos os dias. Quando a palavra fala aqui, provar, você aguenta passar uma prova? Provar, sabe o que é provar? Eu vi uma matéria esses dias de um país aí que tem joias, e a repórter estava vendo as joias do país. Aí pegava a joia e o camarada ficava bem em cima dela, bem perto, uma segurança tremenda. A joia grande, ela pegando, falando da joia, não sei o que. Aí depois mostraram a matéria-prima da joia. Não é aquela coisa chique. A joia, quando você encontra ela, o ouro ou qualquer coisa, uma vez falaram para mim que tinha ouro no riozinho. E eu e o bispo Carlos pegamos uma peneira e fomos para lá para o riozinho peneirar ferro para pegar chumbo. Aí eu vendia chumbo, porque não achava ouro de jeito nenhum. Mas nós ficávamos lá na peneira, lá na água, peneirando, ver se catava alguma coisa. Mas aí, a hora que catava um ferrinho, aí o pessoal falava, olha, vem aí, esse é ouro. Você tinha que cavucar e depois tinha que peneirar na água. Aí pegava lá, era um chumbo, um troço de ferro. Aí você ficava todo feliz, nossa, se isso aqui fosse ouro. Ai, porque o ouro, quando você encontra ele na forma dele bruta, não é coisa bonita. Ele vai ter que ser polido, vai ter que ser tratado. Vai acontecer um monte de processo para ele ficar como ouro, aquela coisa linda. Assim é a tua vida. Se você não entender isso, você não deixa Deus tratar você. Você mesmo se trata. Sabe a pessoa que se trata? Eu mesmo me tratei, estou legal. Mentira!
Está coisa nenhuma. Nós temos problema e precisamos resolver ele. O ser humano tem problema todos os dias. Você acorda de manhã, anda um pouquinho, aí você pergunta para você mesmo: nossa, não estou legal. Quando não é financeiro, é do outro jeito. Quando não é isso, é aquilo. Sempre tem um problema. O ser humano é cheio de problema. Se ele não for ouvido, ele não vai ser tratado. Ele começa a acumular aquilo. E aquilo vai levar ele para a morte, para o precipício. Tem pessoas que chegam ao suicídio. Eu trato um monte de gente via internet. E é gente que não acaba mais. Gente que não acaba mais. Tudo quanto é tipo de problema que você possa imaginar. Coisas que às vezes você escuta e fica parado assim, pensando. Falo, meu Deus. Porque nós não somos psicólogos. Não trabalhamos nessa área. Mas as pessoas têm problemas. E às vezes, sabe o que eu encontrei? Não tem coragem de falar com o pastor da igreja. A igreja com defeito. Não tem coragem. Eu já várias vezes ouvi a pessoa falando assim: eu não posso falar isso para o meu pastor, porque senão ele vai falar para a igreja inteira. Falei, Deus, como que é isso? Eu sou um pastor da igreja e falar para a igreja inteira. Esses dias aqui eu fui falar com alguém e a pessoa falou assim: eu não estou indo na igreja, porque eu estou com um problema, e se eu for aí o pessoal vai ficar falando, todo mundo falando. Eu falei, aonde? Você está falando da Miss Fabi? Se isso acontecer, você pode me falar o nome das pessoas, que eu vou chamar elas. Aqui, irmão, ninguém está autorizado a cuidar da vida de seu ninguém. Nem de seu ninguém. Sabe o que é cuidar da vida da pessoa? Ficar no canto falando da vida de um, falando da vida do outro. O Senhor Jesus te repreende se isso acontecer na tua vida. Aqui nós estamos orientados a orar pelo outro, que é dar a mão e ajudar a levantar o outro. Se o irmão está passando problema, você tem que fazer para correr de irmã. Estamos orando por você. Já estamos a par e ciente do teu problema, mas já estamos em oração por você. Porque aqui é um lugar de oração. Não é lugar de união, não. Vou cravar as unhas. Não tem esse negócio, não. Nem eu uso o altar para ficar falando esse tipo de coisa. Vamos agora excluir o irmão fulano porque ele pecou. E o pecado dele, não. Estou fora. Se pecou, você tem um advogado junto ao Pai que intercede por você. E ele vai curar você. A Bíblia só fala uma coisa: se você pecar, confessa. Porque se você não confessar, você sabe o que acontece. É uma coisa chamada legalidade. Aí você vai ser provado no deserto. Você não vai entender. Lembra de Jó? Jó, lá no capítulo 42, Jó vai ser exaltado do livro de Jó. Mas antes você vai ler a história de Jó todinha, você fala, mas que vida é essa? Deus não está nem preocupado qual é o teu nome, mas Ele sabe. Não está preocupado a rua onde você mora, mas Ele conhece. O tamanho da tua casa, mas Ele sabe. Mas se você é um servo, uma serva de Deus, Ele vai provar você. Se Ele não provar você, é porque Ele não é na tua vida. Não tem como o crente fugir disso. Eu não quero viver na prova. Sabe o que eu ouvi uma vez de uma abençoada? Pastor, eu vou fazer a obra de Deus quando eu tiver muito dinheiro. Eu falei, sério? Quando eu tiver muita grana. Porque eu não quero depender da igreja. Tenho no meu coração que eu quero fazer a obra, eu acho bacana, mas eu quero ter dinheiro, porque aí eu vou manter os missionários, vou fazer os negócios, eu quero andar com as minhas pernas, eu quero ser não sei o quê. Eu falei, sério? Deus, resumo da história. Passou um tempo, deserto. E a pessoa fala, Deus, pastor, Deus nunca me tira do deserto. Eu estou no deserto. Eu falei, continua no deserto. Jejum, oração. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí Deus falou assim, eu vou aliviar. Até eu estava falando com Deus, Deus, é que Deus conhece o teu coração. Negócio é difícil, irmão. Você não entende. Porque tem hora que até eu falo, Deus, eu estou andando errado. Porque eu não sei nem quem é essa pessoa. Tem hora que eu falo, eu vou comprar a briga da pessoa, vou entrar na briga da pessoa. Mas o coração dela não tem nada de tem nada de Deus. Estou fazendo a campanha aqui, junto com o pessoal da área de RH, que é o curso que nós estamos dando de sexta-feira, para arrumar emprego. Entrevista, como é que faz o currículo, como é que se comporta, o traje, se a pessoa, como que a pessoa que está do outro lado da mesa está te avaliando, tudo aquilo nós vamos fazendo. Aí começamos a quarta sexta-feira. Eu falei para as pessoas, tem que vir 7 sexta-feira. Olha, vou falar com os 3, é os mesmos do começo. Porque a maioria já desanimou no primeiro dia. Veio no primeiro dia, sentou aqui, ouviu, nunca mais voltou.
Os da igreja, então, estou caçando eles. Aqui, graças a Deus, quase não tem desempregado. Sexta-feira aqui tinha umas 15 ou 20 pessoas, mas a maioria de outros lugares que eu nunca vi na vida. Entraram aqui porque eu vi no rádio, sentaram aí, puseram a carteira, tal, vieram. Vou ver se eles vão ver a outra. Isso aí são pessoas que elas desistem de tudo. Elas começam as coisas, não terminam nada. Você vai morrer no deserto, crente. Deus, ele, quando quer fazer alguma coisa com você, a obra dele é completa. Jó, ele ficou chorando, ficou reclamando, ficou falando, blá blá blá, mas ele saiu na vitória lá na frente. Glória a Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. Eu não vou negar meu Deus, não vou abandonar meu posto, não vou parar de ir na igreja. Você tem feito a mesma coisa? Tiraram a minha roupa, glória a Deus. Não tem mais comida na mesa, glória a Deus. Tiraram o meu carro, glória a Deus. Tiraram a minha honra, glória a Deus. Não larga o teu lugar, não larga o teu posto. Quem vai te honrar é o Senhor Jesus. Tem que passar pelo deserto glorificando a Deus. Você está sendo aprovado. Você está sendo provado para ser aprovado. Se você não for aprovado, tu morre no deserto do mesmo jeito. Morre no deserto. Eu não vou contar meu testemunho de novo, você já ouviu. Mas se eu tivesse desanimado em várias áreas da minha vida, eu tinha ficado lá naquele lugar onde eu estava. Lugar da vergonha, lugar da humilhação. Porque quando você está sendo provado, todo mundo vira. Todo mundo. Só Deus que não vai te abandonar. Aí é a hora que eu não entendo porque as pessoas abandonam primeiro Deus. Porque o único que não vai te abandonar é Deus, mas as pessoas têm a mania de abandonar primeiro Deus e ficar juntando um monte de gente que não presta. Um monte de coisa que não vai resolver nada. Falando para todo mundo, reclamando. Conta para Jesus onde é o teu problema. Fala com ele onde é a tua dor. Nós precisamos entender que nós estamos servindo um Deus verdadeiro. Ele não vai fazer você sentar no lugar abençoado se primeiro ele não provar você. Paulo foi provado nos 30 anos de ministério de Paulo. Você pensa que foi mole? Foi duro para Paulo no ministério dele, a aprovação que ele passou. E depois Deus fala para ele assim: eu vou escolher alguém. E sabe quem Deus escolhe? Timóteo. Timóteo vai ficar na frente da igreja. A igreja é gigante. É Timóteo, você vai treinar Timóteo, vai falar com ele, blá blá blá. E você vê que Paulo, quando ele está pregando, lembra o livro, as cartas de 1º e 2 Timóteo? Você vai ver que Paulo não está preocupado em falar para Timóteo: olha, lá no céu tem um lugar preparado para você, que vai ser especial, porque você é não sei o que. Paulo estava preocupado, sabe do que? Não desviar da doutrina, da palavra. Examine a palavra, fica na palavra, não muda nada. Você vai ser o líder da igreja, presta atenção nisso, porque tem gente que está acostumado a adequar a palavra no pecado dele. A palavra nunca vai adequar no teu pecado, nunca vai adequar no teu jeito. A palavra do Senhor é a mesma hoje, é a mesma amanhã e será para sempre. A palavra de Deus não muda. Quem muda somos nós. Queremos adequar a palavra. Paulo passou 30 anos e ele não mudou a palavra. Ele falou: tem que ser desse jeito. E ele começa a pregar para Timóteo e fala: não muda nada. A doutrina é essa, o preceito é esse. Não muda, não vai para esse lado, não vai. É aqui, ó, fica aqui. Você está sendo treinado da mesma forma. Faça vento, faça chuva, faça o que acontecer. Está vindo tribulação, está vindo luta. Fique na tua posição. Deus vai honrar você.